Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José. E hoje nós temos imagens muito importantes que você não viu pelos grandes meios de comunicação e que dizem respeito ao futuro do Brasil, a relação do Brasil com os Estados Unidos, eleições norte-americanas, Venezuela, quem é que está gerindo os nossos assuntos mais importantes, você vai ver aqui. Você está chegando agora? Convido você a se inscrever no nosso portal, dê o clique. Você é muito bem-vindo porque você ajuda a gente a amplificar ainda mais o conteúdo aqui dos nossos papos, né? Quero pedir para vocês também clicar ao final desse vídeo, no vídeo anterior, que eu fiz aqui uma avaliação da pesquisa que deu popularidade de 40% ao presidente da República. A gente fez algumas análises e eu achei interessante o YouTube ter dado uma bloqueada nesse vídeo, porque eu estava em outro lugar depois, tentei acessar esse vídeo por um outro computador, eu não consegui. Foi um negócio meio estranho, né? Então sugiro a vocês, peço para vocês darem uma clicada lá e mandarem os comentários de vocês se vocês concordam ou não. O joinha de vocês é muito bem-vindo também, é claro, e os comentários são muito preciosos. Então vamos juntos, gente. Ontem, quinta-feira, tem a live do presidente da República. Dessa vez, essa live se deu ao lado do ministro Salles, sempre no seu layout, né, sempre muito preocupado com a estética e pouco preocupado com aquilo que ele deveria se preocupar, que é com a natureza, com o meio ambiente brasileiro. Se tem uma coisa que é um fio condutor em todas as lives do presidente da República, é a mentira. É impressionante como é que mente, e as pessoas que estão dentro de um governo cujo presidente é um mentiroso, mentem também de uma forma descarada. Algumas pessoas entram aqui no Portal do José e dizem o seguinte: você está dizendo que o Bolsonaro está em conluio com os grandes interesses, mas os meios de comunicação batem muito nele. Olha só, vamos analisar isso assim de uma forma bem racional e científica. Todas as críticas, todas as denúncias de falcatruas, de supostos crimes que a família Bolsonaro cometeu, e as coisas são apontadas na direção dele, prestem atenção, dizem respeito a atos antes do mandato do presidente da República. Nenhuma dessas situações reveladoras atingem o atual mandato do presidente da República. E isso não é capaz de disparar um processo de impeachment contra o presidente da República. As mentiras que ele conta na live, ou nas lives, essas sim são crimes de responsabilidade. Quando ele deixa de agir a favor do povo brasileiro na questão da Covid, quando ele mente para o povo brasileiro dizendo que foi o STF, governadores, ele terceiriza a responsabilidade, quando ele está mentindo para o povo brasileiro, ele está cometendo crimes de responsabilidade. Quando ele não fez uma campanha instantânea, imediata para preservar as nossas florestas diante das queimadas, quando ele desarticulou os órgãos ambientais, quando ele brigou com o governo da Alemanha e da Noruega e, portanto, deixou de vir recursos por conta dessa briga, ele cometeu crimes de responsabilidade. Mas em relação a isso, ele está blindado. Eu digo sempre para vocês, os meios de comunicação fazem um papel de morder e assoprar, como diz o outro, né? Eles apresentam todos esses fatos relacionados a aspectos morais da família Bolsonaro e preservam o presidente da República no seu ponto nevrálgico, que é dentro do governo, à frente da política e à frente também da política econômica, que é terceirizada para Paulo Guedes. Esse sim, o grande representante dos interesses dos grandes meios de comunicação, das instituições internacionais, dos fundos de investimentos aqui no Brasil. É o homem que está fazendo todo tipo de negociata com o dinheiro público, com as empresas públicas, está vendendo na bacia das almas sem ter tido a procuração para fazer isso. Porque uma coisa é você eleger um presidente, outra coisa é você dar carta branca para o ministro da Economia, destruir a infraestrutura do nosso país para sempre. A gente tem que recuperar isso a duras penas. Então são coisas muito distintas e nesse particular os meios de comunicação atacam, mas eles sopram de um lado. Eles atacam o Bolsonaro, mas eles não querem se ver livre da política econômica de Bolsonaro. Mesmo Bolsonaro sendo desgastado e sendo destronado da cadeira, vamos dizer assim, ou do trono presidencial, no seu lugar, pelas regras do jogo, entraria o Mourão, que é tão ruim ou pior do que Bolsonaro, com a diferença que sabe usar garfo e faca. A política econômica, então, continuaria a ser gerenciada por esse grupo que está atuando contra o nosso país. Então isso explica muitas coisas e vocês vão ver as críticas, mas que elas não têm o poder
de atacar o núcleo central do governo Bolsonaro, que é a parte econômica, a parte que está entregando o nosso país. Bom, feitas essas considerações, eu analiso também hoje, né, a fala que eu vi ontem do Villa, que também analisou essa popularidade de 40% de Bolsonaro, e o Villa, que eu passei a conhecer esse ano, né, não conhecia, mais do circuito São Paulo, conheci de um ano para cá, um ano e pouco para cá. Muitas pessoas não gostam dele porque ele foi um crítico contumaz do governo Lula e governo Dilma. Mas é um historiador, eu consigo separar essas questões e ele faz análises muito interessantes, muito pertinentes sobre o governo Bolsonaro. Ele aponta ali nas críticas que eu vi ele fazer, né, que quando esse auxílio emergencial ele cessar, que a popularidade de Bolsonaro também vai diminuir bastante. Olha, nós não sabemos. Eu ouso a chamar a atenção aí do Villa para essa questão, porque nós não sabemos o impacto que com esse programa emergencial, ele deixará no imaginário dessas pessoas. Se essas pessoas, mesmo sem receber esse auxílio emergencial, elas instantaneamente passarão a ter uma postura crítica ao governo Bolsonaro. Compete a nós, o tempo todo está mostrando para o máximo de pessoas que a gente puder, que os auxílios emergenciais, os programas assistenciais, eles não são emancipadores para os filhos dessas famílias todas. Não adianta ter um auxílio emergencial hoje e você não ter futuro para os seus filhos, não dar educação para os seus filhos, uma perspectiva para os seus filhos. E a gente tem que ter muito empenho em cada vez mais fazer com que as pessoas entendam que essas coisas estão se dando. Então, sobre essa questão da mentira do governo Bolsonaro, hoje está um artigo muito interessante do Nelson Mota, está nos principais jornais, onde ele escreve, né? O título é Ignorância Gera Ignorância, que explica muito isso tudo que a gente está conversando. Ele diz que esse governo, Bolsonaro, ele se nutre dessas mentiras e dessas ignorâncias porque as pessoas que estão nessa bolha construída, elas vão acreditar em qualquer coisa e mais, elas acabam amplificando as ignorâncias. E Bolsonaro sabe disso. É uma técnica que está sendo utilizada por algumas pessoas no mundo, alguns governantes, como Trump, nos Estados Unidos, por exemplo. Isso vai provocar da gente aqui, eu vou fazer um vídeo com vocês só analisando um documentário que fala sobre as redes sociais, né? O dilema, redes sociais. A gente vai fazer um programa ou dois só sobre isso, para a gente entender mais. Mas diz Nelson Mota, ele se diz o grande vitorioso sobre a epidemia, mesmo com o Brasil em segundo lugar nas mortes, repetindo que a cloroquina evitaria muitas delas, que os culpados são os governadores e prefeitos e o STF que lhes deu autoridade para instituir o isolamento, que, como ele diz, é para os fracos. Assegura para seu rebanho que sem isolamento haveria menos contaminações e mortes. O único governante ou médico do mundo a dizer isso. Nem Trump ousou tanto. Gente, então essa popularidade que Bolsonaro tem, ela tem muito a ver com essa proteção, essa blindagem que os grandes meios de comunicação fazem dos temas vitais. Nunca você viu, desde o começo da pandemia, nenhum meio de comunicação responsabilizar diretamente o presidente da República ou desmentir as mentiras que ele passa o tempo todo dizendo nas redes sobre a cloroquina, sobre a responsabilidade dos prefeitos, dos governadores, do STF. Nunca colocou ministros para falar disso exaustivamente, interpelar o presidente da República por conta dessas mentiras, denunciar que o presidente da República é o gestor da coisa pública no plano federal e ele virou as costas para o meio ambiente do nosso país. Logo, se as pessoas não estão informadas dessas situações de forma consciente, é isso que os meios de comunicação fazem, elas não podem estabelecer uma relação de causa e efeito. Que tudo isso está acontecendo no nosso país por conta do desastre mental que é o presidente da República. O Mandetta está dando entrevista para cima e para baixo falando desses assuntos aí, e ele atesta como presidente da República, uma pessoa perturbada mentalmente, que achava que o problema brasileiro aqui era objeto de uma conspiração internacional da China, né, para a esquerda voltar ao poder. Então, eu gosto sempre de sublinhar essas coisas que são colocadas, né? E aí, o assunto que eu prometi para vocês, para a gente comentar, que foi a ida do ministro Ernesto Araújo lá no Senado Federal e que nos protagonizou também um show de mentiras. O ministro mentiu de uma forma descarada, ele gagueja, ele fica nervoso, ele é muito inseguro
porque ele ali não está ali diante de uma sala de pessoas que estão no quarto ano primário. Então as interpelações foram bastante contundentes e o ministro falou coisas absurdas. Para vocês terem uma ideia, eu fiz aqui algumas anotações. Ele disse o seguinte, que para explicar a relação dele do Brasil com os Estados Unidos, que os Estados Unidos é o único país que podem ajudar o Brasil a defender os interesses do povo brasileiro. Que os Estados Unidos é o único país que pode ajudar o Brasil a cumprir a nossa Constituição Federal. E que os Estados Unidos é o único país que pode ajudar a gente a defender a nossa independência nacional. Então, essa é a figura. Bom, e aí a gente vê o senador de Roraima, que convocou o ministro para ir lá, protagonizar a seguinte cena que você não viu em lugar nenhum. Então, observe, gente. Eu entendo que Vossa Excelência tem um viés ideológico extremamente forte. Extremamente forte. Então, essas várias perguntas que meus assessores fizeram, eu quero aqui pedir desculpa aos meus assessores, as pessoas que estão vindo de fora, mandando várias perguntas, eu vou suspender todas. E queria, ministro, 15 segundos. Me dar um conselho e uma sugestão. Conselho e uma sugestão. Eu queria lhe dar um presente. Me permita. Aqui, nós temos duas bandeiras. Essa americana e essa brasileira. Essa aqui é nossa. Essa aqui que é nossa. Essa aqui que é do nosso coração. Essa que nós temos que abraçar. O americano já abraça bem a deles. Ele estiu ela em qualquer lugar. Então eu trouxe uma pro senhor. Um bandeira brasileiro. Vamos levar pra casa todo dia. Eu só não dou minha máscara porque eu não tenho. Gente, é uma das situações mais bizarras que aconteceu no Senado Federal em toda a história republicana brasileira. É uma situação humilhante e vexatória, vamos dizer assim, né? O que mostrou também que o ministro ele cometeu crime de responsabilidade, ele cometeu crime contra a Constituição Federal. Eu fiz a minha representação junto ao Ministério Público Federal, PGR, em relação a esse fato. Ele cometeu crime de prevaricação previsto no artigo 319 do Código Penal. Essa aparição dele, a meu ver, não exclui em nenhum momento esse comportamento criminal do ministro Ernesto Araújo. Agora, a bola está com o Ministério Público Federal. Provavelmente eles recebem muitas denúncias lá, a minha deve estar entrando no escaninho, mas tem uma hora que tem um procurador da República que começa a dar andamento a essas questões todas, né? Então fica aí para você ver, eu vou deixar o vídeo na descrição para vocês, um vídeo longo, esse do Senado, tem muitas coisas interessantes ali, mas uma coisa vital fica demonstrada. O quão vassalo o governo brasileiro ficou do governo norte-americano. Eu fico por aqui, gente. Muita calma na análise dos nossos problemas e nem tudo está perdido. A gente está crescendo com o nosso espaço aqui, isso enche a gente de otimismo, que as nossas falas elas vão chegando longe, né? Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau!